Paz, irmãos, boa noite. É bom a gente estar aqui, né? Nessa quinta-feira, sempre é bom nos reunir. A gente está chamando a atenção da igreja para isso, para a importância de a gente estar juntos. Como eu falei, quem é família sente falta de estar juntos, de estar à mesa. E é estranho não sentir isso. É estranho quem não sente falta, é estranho quem some, é estranho quem não se importa, é estranho quem não se preocupa. Então, seja igreja, nós estamos chamando para 15 anos. Vamos falar sobre maturidade, o tema do nosso aniversário. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. O que eu sou? Eu sou igreja? Se eu sou igreja, eu sinto falta. Se eu sou igreja, eu participo. Se eu sou igreja, eu me envolvo. Então, não fique de longe. Se envolva em nome de Jesus. Vamos lá, vamos para a palavra. Nós temos um tema aí, ó. Olhar de Cristo. É o tema. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Um texto que eu amo demais. Mateus, capítulo 8, versículo 5. Então, nosso tema é olhar de Cristo. Olhar de Cristo. Mateus 8, 5, a minha versão é NVI. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus para abrir nosso entendimento, para que a gente saia daqui entendendo o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Senhor, abre nossa mente, abre nosso coração para entender a Tua palavra. Nós temos agora desafios de manter atenção, situações que vêm para roubar esse momento. Situações emocionais, preocupações, dores físicas, cansaço, tantas coisas agora. Além disso tudo, físico, há questões espirituais também. Então, somente o Teu Espírito para nos ajudar a manter a atenção, a estar focado naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Pai, nós queremos estar aqui entendendo aquilo que o Senhor quer falar. Ministra nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A intenção da gente se reunir, a intenção da gente estar aqui, é a gente se parecer com Jesus. Por isso que a gente medita na palavra, por isso que a gente se reúne. Eu estava lendo um texto essa semana que fala exatamente disso, que Deus separou apóstolos, profetas, mestres, com o intuito de que você cresça e chegue à estatura de varão perfeito. Ou seja, tudo na igreja é colocado para nosso exercício, para nosso crescimento. O seu dom sendo exercido faz com que outros cresçam. E aí a gente vai amadurecendo. Então, estar aqui é querer crescer. Nós não podemos estar aqui, e por isso que Ian ministrando, vai chamando você para cá, vem para cá, participa. Por quê? Porque você tem que ser ativo nisso. Não é uma coisa passiva. Eu recebi um vídeo de uma pessoa que estava fazendo um vídeo da igreja lá, onde ele congrega, e as pessoas falando do culto. E eu fiquei olhando agora o Ian ministrando, falei, rapaz, que contraste. Porque lá no vídeo lá do pessoal falando do culto, fala assim, que culto maravilhoso,
que coisa maravilhosa, olha, eu me arrepiei todo, olha, foi algo incrível. As pessoas falavam das suas sensações como se fosse assistir um filme, como se fosse no cinema. Ou seja, é uma visão de culto totalmente distorcida. E quando Ian foi falando que a responsabilidade de cultuar é tua e não de quem está aqui, isso muda totalmente o contexto. Por isso não existe, de fato, essa história de procurar sensações, fazer com que sensações aconteçam. Não. Cultuar é meditar, é você estar junto aqui na pregação, é você estar aqui. O que está querendo ser dito com essa palavra? Eu quero entender, eu quero crescer. E você sai daqui. Eu tinha um professor que falava burilando, sai daqui pensando, sai daqui meditando. Eu lembro que eu participava de alguns cultos na El Shaddai, lá no início, e a Santa Ceia lá era uma vez por mês, era todas as igrejas reunidas. E algumas vezes nós nos reunimos em Alcântara. As igrejas todas, El Shaddai, ia lá para Alcântara. E eu lembro de sair do culto de Santa Ceia totalmente... até meio que desatento. Eu lembro de um ajudar o outro para atravessar a rua, porque a palavra era tão profunda que a gente ficava meio aéreo. Era necessário ter cuidado para atravessar a rua. Tamanho era o impacto da palavra sendo ministrada. Sabe? É uma coisa incrível. Por isso que a gente se chocou tanto quando nós vivemos toda a distorção ali naquele período depois, né? Mas nós fomos muito ministrados da palavra na El Shaddai. Muito. Eu tenho muito assim, aprendi muito lá. Então, eram encontros na igreja que a gente saía assim, totalmente cheios da palavra. Meditando, pensando em mudança, pensando em fazer coisas diferentes. Então, por isso que você está aqui. Hoje não é diferente. Olha o que nós temos diante de nós. No período que Jesus vem, Jesus encarna, né, de Maria, né, José, o seu pai ali também, seu pai adotivo, né? Naquele período havia um domínio romano. O que é isso? A nação de Israel estava sob domínio de uma outra nação, que eram os romanos. Só que era um domínio diferente. Normalmente, quando uma nação vinha e invadia a outra, eles pegavam os jovens, aqueles que eram bons para trabalho, e eles levavam e deixavam só os idosos. E aquela nação ficava definhando, ficava totalmente destruída. Esse domínio no período de Jesus foi diferente. Eles deixaram os judeus na sua terra, mas eles estavam sob domínio. Então, os judeus estavam na sua terra, mas eles tinham que pagar impostos para Roma. Por isso que Jesus diz, dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Quando ele vai dizer, dá a César o que é de César, quem é César? César é o imperador romano. Por quê? Porque a nação de Israel estava sob domínio romano. Então, isso que estava acontecendo ali. Por isso que os publicanos eram tão odiados. Quem eram os publicanos? Eram os coletores de impostos. Era um judeu que coletava imposto do seu povo para o inimigo. Então, eles eram odiados. Então, quem era coletor de imposto, Zaqueu, eles eram muito odiados. Eles eram tidos como traidores, porque eles estavam coletando imposto para Roma. Então, nesse domínio, nós temos aqui uma pessoa que era um romano. Era um cargo muito alto no Império Romano, que era o centurião. Centurião vem de 100, né? Ele era responsável por 100 soldados. Era um homem muito importante. E esse homem, aí você já cria na tua cabeça o seguinte, tá os judeus lá, tem alguém que é representante da nação, que está dominando o povo de Israel. Então imagina, esse homem que está dominando, que faz parte da corte romana, ele vai procurar ajuda de quem? De um judeu. De quem ele foi procurar ajuda? De Jesus. Ele ouviu os relatos de Jesus, ele ouviu que Jesus curava, e ele foi lá pedir ajuda. Então já é algo muito diferente. Nós estamos falando de alguém romano, que está dominando a nação de Israel, estamos falando de alguém que não serve a Deus, pela lógica, alguém que tem outros deuses, e que ele vai se render a esse Cristo e vai pedir ajuda. Aí ele vai falar o quê? Ele vai dizer no versículo 6, pode colocar aí para a gente, e diz, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento.
É interessante que lá em Lucas 7, os próprios judeus diziam, não, esse centurião é gente boa. Esse centurião nos edificou uma sinagoga, ele construiu uma sinagoga para a gente. O senhor deve sim atender o pedido dele. Mas o centurião mesmo, ele não se vale, ele não dá uma carteirada. Ele não olha as suas obras e diz assim, eu sou merecedor que o Senhor me atenda. Não. Ele diz, eu não sou digno. Então ele vai, volta lá, voltem lá e diga para ele que não é isso que eu disse. Eu não sou digno que ele venha à minha casa. Eu não mereço receber ele debaixo do meu teto. Mas diz a ele que uma palavra apenas, que ele disser, o meu servo será curado. Gente, isso aqui é loucura. O que o centurião está fazendo aqui é pegar aquilo que é abstrato e tornar concreto. Porque uma coisa é você falar de coisas espirituais. Hoje eu estava vendo uma pessoa desconhecida, provavelmente estava grávida, eu estava esperando ela me atender, aí ela falava assim no telefone, acho que é menina. Tem tudo para ser menina, pelo que eu estou sentindo, acho que ela estava grávida, e ela disse assim, e eu vou colocar o nome tal lá, porque eu tive um sonho com esse nome. E a criança se chamava assim, então já que eu tive esse sonho, se for menina vai se chamar isso. Eu fiquei olhando quanto que nós somos assim, né, supersticiosos e tal, eu fiquei olhando, ela vai escolher o nome da filha, se for menina, porque ela teve um sonho. Mas tudo isso a gente ouve, a gente acha estranho, porque até então, para mim, o sonho é algo abstrato, algo que pode ser, pode não ser, pode ser Deus falando, pode não ser, pode ser minha cabeça, pode ser que eu comi muito, pode ser tanta coisa. Então, você falar de algo espiritual, de uma maneira muito concreta, perto de pessoas, as pessoas vão te olhar estranho, vão falar, esse cara está meio doido. O que o centurião faz é exatamente isso. Ele não diferencia o espiritual do concreto. Porque ele começa a dizer o seguinte, versículo 9. Ele vai dizer, olha, pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu presto conta com soldados sob o meu comando. Se eu disser para um soldado, desses 100 que eu tomo conta, se eu disser para um, vai, ele vai. Se eu disser para o outro, vem, ele vem. Se eu disser ao meu servo, faça isso, ele tem que fazer. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim, Jesus, diz lá para Jesus o seguinte, ele não precisa vir aqui. Se ele der uma ordem no mundo espiritual, o meu criado ficará curado. As religiões, você lembra de Naamã? Naamã, quando foi ser curado, ele ficou com raiva do profeta, porque ele disse assim, eu pensei que o profeta viria, colocaria a mão na minha cabeça, passaria alguma coisa na ferida, passaria óleo ungido, e eu ficaria curado. Mas o profeta não, mandou um recado, mandou mergulhar lá no Rio Jordão 7 vezes. Na cabeça das pessoas, para ser curado, tem que haver o contato, tem que estar no mesmo ambiente, tem que estar na mesma sala, tem que passar a mão, tem que orar com poder. Para o centurião, não. O centurião diz, não, assim como eu, no mundo físico, dou ordem a alguém, a um soldado, ele tem que fazer, assim também, se o Senhor der uma ordem no mundo espiritual, o meu criado ficará curado. Para ele, para o centurião, não há barreira do espiritual e do mundo físico. Tamanha era a fé dele. Ele vive de fato o que é fé, é o firme fundamento das coisas que não se veem. Ele fica firme naquilo que ele não vê, mas de tão firme como se estivesse vendo. Então, Jesus olha essa atitude e vai dizer, uau, o que é isso? E é incrível que esse homem é romano. Esse homem é um improvável. Esse homem é alguém que não está com a Torá o dia todo. Esse homem é alguém que não usa as roupas religiosas. Ele não dizima. Ele não vai ao templo, mas ele consegue ainda assim ter uma revelação e se apropriar do que é fé, mais do que quem está todo dia dentro do templo. E por isso que Jesus vai dizer, versículo 10, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Isso é algo chocante. Porque nós estamos falando do povo da promessa. Nós estamos falando do povo que viu o mar vermelho abrir.
que viu o maná cair do céu, que teve experiências incríveis. E ele vai dizer que aquele homem improvável, romano, teve mais fé do que pessoas que ele via e convivia em Israel. E nós vamos todo o tempo encontrar pessoas improváveis, tendo uma postura de fé maior do que a nossa, que estamos aqui quinta, domingo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele move e ele não está preso a essas paredes denominacionais. E ele está buscando aqueles que o adorem em espírito e verdade. Onde houver um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. E por isso que nós temos que ter cuidado, e muito cuidado, ao tentar classificar salvos de não salvos, a tentar tirar o joio do trigo. Não cabe a nós. E ele vai dizer, versículo 11, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Ou seja, muitos vão vir da onde ninguém imagina, e se sentarão à mesa com nada mais, nada menos do que Abraão, nada mais, nada menos do que Isaac, nada mais, nada menos do que Jacó, no reino dos céus. Pessoas virão de lugares que nós não imaginávamos, e se sentarão com Abraão, com Isaac e com Jacó no reino dos céus. Mas os súditos, os que são da casa, os que deveriam conhecer e deveriam obedecer e que conhecem a Torá de trás para frente, esses que deveriam conhecer e estar juntos serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Os prováveis estarão de fora e os improváveis estarão dentro. Que coisa interessante. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Assim, lá em Lucas 7, diz que quando aqueles homens voltaram ao centurião para dar o recado de que Jesus atendeu o que ele falou, Jesus orou onde estava, diz que quando eles chegaram lá, o servo do centurião estava curado. Mas interessante, irmãos, que a gente sempre destaca a fé do centurião. Isso não tem como não destacar, porque Jesus ficou surpreso com o tamanho da fé. Mas hoje não é isso que eu queria falar. Não é isso que eu quero destacar aqui. O que eu quero destacar aqui hoje está no fato incrível de que esse homem poderoso, esse centurião, que era responsável por 100 homens, que tinha autoridade, que tinha servos, que tinha pessoas ao seu domínio, ele vai até Jesus para pedir por alguém que naquele momento histórico era alguém descartável. Isso é algo incrível. Além dessa fé, que torna o físico e o espiritual a mesma coisa, há um homem com um coração tão incrível, que ele olha para alguém que ele poderia estalar os dedos assim, e trocar, colocar outro no lugar, como uma peça, como um copo descartável. Mas ele resolve olhar para um copo descartável de uma maneira diferente. E é isso que eu queria aprender com você hoje aqui. Mulheres, crianças, escravos, não tinham valor algum nesse período aqui. Como em alguns lugares ainda hoje não tem valor algum. Eu vi alguém dizer o seguinte, que essa brincadeira, que meu irmão brincava muito de falar assim, mulheres e crianças depois. Meu irmão, quando estava assim, em algum lugar que tinha que passar, no barco que tinha que ver e proteger as pessoas, meu irmão sempre brincava, ele sempre fazia essas brincadeiras. Aí a gente sempre prioriza as mulheres, segura as crianças, coloca, meu irmão, para mexer mesmo, mulheres e crianças depois. E essa brincadeira do meu irmão, lá naquele período, era verdade. Se tivesse que alguém sobreviver, teria que sobreviver o homem. Criança não tinha valor nenhum. Mulher não tinha valor nenhum. E vem Jesus dando dignidade à mulher, dando voz à mulher, dando voz à criança. Os discípulos, movidos por essa cultura, disseram, crianças, saiam daqui, não atrapalhem o mestre.
E Jesus diz, ei, para, deixai vir a mim as crianças, porque dos tais é o reino dos céus, elas se tornam referência de salvação. Se vocês não se tornarem como uma delas, vocês não entrarão no reino. Deixe elas virem. Elas são importantes, elas têm que ser escutadas. Quando você for falar com uma criança, é como se Jesus dissesse, se abaixe ao nível dela. Dê atenção, dê ouvido à tua criança, ao teu filho. Não ache que ele está blefando. Se ele está chorando, ouça o choro do teu filho. Jesus ouve. Gente, como que eu estou nesses dias impactado com essa coisa do ouvir. De alguém me ouvir. De ser ouvido. Como é horrível não ser escutado. Como é maravilhoso você poder ter alguém para te ouvir. Acreditar em você. Acreditar na tua dor, acreditar na sua dúvida, esclarecer. Você vê o seu filho chorando, o que aconteceu? Fizeram isso e não quer falar. No primeiro momento não quer se abrir, se protege, se blinda, tem medo de retaliação. E aí você vai, mas o que aconteceu? Não quer falar. Aí eu, caramba, vai, Elisângela, nada, vou eu, nada. Pega um papel, dá um papel na mão dela, escreve. Com muito custo, começou a falar algumas coisas. Eu falei, bota os nomes para mim no papel, por favor. Por favor. Não, bota, por favor. Vamos lá. Você poder ir numa instituição de ensino, sentar com a diretora, e a diretora em nenhum momento duvidar da tua palavra, duvidar do teu filho, e poder te ouvir, poder fazer uma ata, poder pedir para que você assine, e você poder ver teu filho sendo respeitado, você poder ouvir e dizer, olha, teu filho tem que se sentir bem nesse colégio, o colégio é do teu filho, esse espaço é dele, ele não tem que se sentir um peso aqui. Rapaz, eu saí dali nas nuvens, e pensando que aquilo poderia ser só uma encenação, aquilo pode ser só uma política, pode ser só uma praxe, só uma coisa assim, só para poder acalmar os ânimos. Não, chama, trata, resolve, e um dia, logo depois, 2 dias depois, minha filha chega em casa cantando. Eu falei, rapaz, que coisa maravilhosa, é poder ser ouvido. E logo depois veio o caso do jovem com autismo que foi espancado, e que foi espancado várias vezes, e pedindo ajuda, chorando. Eu não suporto, eu estou com medo de morrer. E perde a sua vida. E agora estão discutindo se o que ele sofreu foi responsável pela morte ou não. E eu fiquei olhando toda a atitude dos pais, tentando pedir ajuda, pensando, indo no conselho tutelar, nada é feito, indo no colégio, e começam a dizer, vocês que têm que resolver. Como é ruim não ser ouvido. Jesus veio para ouvir, Jesus veio para dar atenção. Pode ser a coisa mais boba aos olhos dos outros, mas para Jesus a sua dor é dor. Eu fiquei arrebentado a semana, eu fiquei tão tocado com isso que eu falei, eu preciso ouvir mais as pessoas. Eu preciso ter mais atenção às pessoas. Às vezes as pessoas vêm abrindo o coração e a gente pela correria sai e não termina de ouvir. E a pessoa pensa, meu Deus, eu estava abrindo meu coração. E essa pessoa nem terminou de me escutar. Ou então, a gente vai na casa da pessoa que está mal e a gente fala mais do que ela pode desabafar. A gente enche ela de problemas quando nós deveríamos estar ali para receber dela toda a sua carga. Nós, mês que vem, semana que vem, quinta-feira, eu queria muito que você estivesse aqui. Nós vamos trabalhar o mês todo uma pergunta que me veio à minha mente depois de eu ver um vídeo. Uma jovem, uma menina nova, foi atravessar a rua. Ela foi comprar alguma coisa, não sei se foi para os seus pais. E quando ela foi atravessar a rua, ela foi atropelada.
Ela foi atropelada, caiu. Eu não lembro se foi uma moto. Eu tenho um vídeo ali, mas eu não lembro direito. Sei que ela caiu. O vídeo pegou que ela caiu. E ela levanta rapidamente assim. E ela vai para casa. E ela tomou banho. E ela foi para a escola toda machucada. E a moça fez uma pergunta naquele vídeo que eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia. Ela falou, seu filho teria coragem de te contar o porquê que aconteceu com ele, o que aconteceu com ele, ou ele teria a mesma atitude dessa menina? Porque depois foram pegar o vídeo, foram até a menina e disseram, por que você fez isso? Por que você não foi no médico? Por que você não pediu ajuda? Por que você não contou para os seus pais? Ela disse, eu tinha medo dos meus pais brigarem comigo. E eu pensei que esse medo dos pais brigarem com ela, são pais atenciosos, preocupados, mas nessa preocupação excessiva que nós temos, nós assustamos nossos filhos e fazemos com que eles se calem, porque nós não suportamos quando eles são sinceros. Quando eles são sinceros, nós enchemos eles de acusação. Quando eles conseguem se abrir e contar um segredo, contar um pecado, contar uma fraqueza, nós enchemos eles de acusação e na cabeça deles fica, eu não posso me abrir com meus pais. Eu tenho que me esconder meus segredos, as 7 chaves, porque nos meus pais eu não consigo me abrir sem receber acusações de volta. Aquela menina foi para o colégio toda machucada, porque teve medo de contar para os seus pais que ela foi atropelada. Isso veio, eu falei, Senhor, não permita que eu tenha essa atitude, que eu tenha a sabedoria de poder ter na minha casa um espaço seguro. E a pergunta que a gente vai fazer no mês de maio é, família, é um espaço seguro, é um lugar seguro. Família, é um lugar seguro para alguém te pedir ajuda, é um lugar seguro para o teu filho ir no teu quarto e te contar o que ele está sentindo, é um lugar seguro para o teu filho dizer que está tendo sintoma de síndrome do pânico e não ser ridicularizado pelo próprio pai chamando de frescura, chamando de geração de Nutella. Será que seu filho tem a capacidade de te contar que está tendo crises? Que está vendo sombras, que está ouvindo vozes sem ser criticado. Esse centurião valorizou aquele que poderia ser descartável. Esse centurião foi até Jesus para dizer, faça alguma coisa pelo meu servo. Gente, isso é muito louco. Era um escravo, mas que ele tinha estima. Era um escravo que poderia ser trocado, mas ele o amava. Ele não o via como número. Tem coisa pior do que você sentir que você é um número? Já viu o médico que te trata como número? É horrível. Que não olha nos teus olhos. Nós estávamos com Mary lá em onde era ali? Manilha. Era 8, pouca, né? Quase 9 horas da noite, esperando uma consulta. Gente pra caramba. Para se consultar com o neurologista, a gente ia aflito, cheio de dúvidas. E eu achei interessante que ele veio de outro local que estava atendendo. Quando ele chegou, achei tão interessante. Ele já chegou e falou assim, entra agora. Quando ele viu o Mary ali na cadeira, né, de roda, ele falou, entra agora. Tipo assim, eu estou vendo o seu sofrimento, você está aí debilitado, você não pode ficar muito tempo nessa posição. Entra. Gente, como é bom ser ouvido, como é bom perceberem o que a gente está sentindo. E como é bom ser atendido não como número, mas como gente. Como é bom ser atendido não pelo dinheiro, mas pela sua situação. Alguém que não tem pressa, que começa a te fazer perguntas, que te examina, que toca em você, que te olha nos olhos. Sabe, isso é evangelho. Jesus está nos chamando para viver exatamente isso. Porque nós somos craques em sermos egoístas. Nossas campanhas são para nós, como diz a canção daquela AMB, para nós mesmos. Nossas orações, se deixar, é a gente. Esse homem pediu por alguém que ele poderia fazer assim e trocar. Como alguém importante, como o rei, que você não podia se apresentar ao rei com o rosto triste. Se você se apresentasse ao rei com o rosto triste, ele podia mandar te matar.
Você precisa fingir. Você precisa mentir. Você não pode se apresentar ao rei sofrendo. Só que o nosso Senhor é um rei que te recebe como você está. E que está nos chamando para viver como um centurião. Olhando para pessoas não como algo descartável, não como números, mas como gente que precisa da nossa atenção. Tem horas que é horrível, porque você vai viver um ambiente difícil, pesado, por pessoas que não têm teu sangue. Talvez a proteção do rei era essa. Eu não quero ninguém triste na minha frente, porque eu não estou afim de lidar com o problema dos outros. Então, se alguém aparecer triste, eu mando matar. Mas o evangelho é diferente. Ele te recebe assim como você está. Ele faz um convite que ninguém faria. Você está triste. Você está sobrecarregado. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante que o jugo que era colocado no animal, que era para o animal fazer o arraste ali, né, na agricultura, o jugo era algo tão cuidadoso de ser feito, e era feito às vezes de madeira, de metal, que era ser feito à mão, para poder ser mais suave possível no ombro do animal. Quando ele vai dizer, meu jugo é suave, é que meu jugo foi feito de uma maneira que não pese mais do que já pesa a vida. E ele faz esse convite. Vem a mim. Já viu quando você está mal, que a pessoa fala assim, já vem fulano chorar de novo. Assim que às vezes as pessoas vão fazer. Que a gente tem um ambiente aqui disposto a receber, seja quantas vezes for, alguém que está chorando. E ter paciência de poder escutar. Eu queria muito orar com você. Eu queria muito aprender junto com você e que o Espírito Santo nos ensine a não tratar pessoas como algo descartável, como número. E entre o que eu preciso e ela precisa, que a gente priorize o que eles precisam. Porque foi exatamente isso que o Senhor falou, ore pelos seus amigos, Jó. E quando ele estava orando pelos seus amigos, o Senhor o reestabelecia, o curava. Enquanto você estiver lidando com a dor do outro, Deus vai estar cuidando da tua dor. Enquanto você estiver sofrendo por alguém, ouvindo alguém, você vai estar sendo restaurado. E eu queria muito, irmãos, eu não sei aonde Deus vai nos levar. Nós estamos fazendo 15 anos. Mas a gente precisa ser um lugar de escuta. Nós precisamos ser um lugar onde a gente ouve a criança, e ouve o mais velho, ouve as pessoas. Que a gente respeite as pessoas, o autista que estiver aqui, que estiver agitado, que a gente aprenda a lidar com isso. Que as mães que estiverem com os nenéns menores, que estão nessa fase que chora, que a gente não olhe diferente para elas, que a gente entenda todo o contexto, que a gente seja cada vez menos pensando em nós mesmos, mas pensando em todo. Algumas semanas minha esposa abordou Tailine, aí falou, Tailine, é difícil às vezes, né, Tailine, porque ela estava na escola dominical, e ela teve que levantar e ir lá para trás. Aí minha esposa começou a ministrar na vida dela, Tailine, eu já vivi isso, é difícil. Aí ela começou a falar, Tailine, mas não é em vão. Mesmo que você fique ali atrás, ouvindo, você vai revezando com ele. Não é à toa isso tem um poder incrível. Isso é maravilhoso. Isso faz com que teu filho cresça entendendo a importância de estar aqui. Sabe, isso é olhar o outro e tentar entender o que está dentro do coração dessa mãe. Que talvez esteja pensando, eu estou incomodando, ou eu vim de casa à toa. Sabe, a gente precisa gerar esse olhar. Esse olhar que olha com o olhar de Cristo. Que olha pessoas não como incômodo, mas como pessoas
que são a imagem e semelhança do Senhor. A gente precisa tomar cuidado. Gente, como a gente precisa tomar cuidado. Eu fiquei muito chateado quando eu fiquei indo para Niterói direto e vendo a situação do centro de Niterói. Muito chateado, muito, porque eu via o abandono. E a gente sempre viu Niterói uma cidade muito bem cuidada. E eu fiquei assim, gente, Niterói está abandonado, o Amaral Peixoto está terrível. Mas havia ali um porquê, há um porquê daquilo ali. Tem muitas pessoas que estão ali numa condição terrível. Viciados, doentes, enfermos. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. A arquitetura, né, toda já montada para expulsá-los. Se você vê nos baixos dos viadutos, aquelas pedras que colocam são de propósito, para que eles não durmam. Tudo é feito para expulsá-los. Mas só que ninguém dá um destino, ninguém dá uma solução, ninguém ouve, ninguém trata. Está um jogando para o outro, vai criando situações terríveis. Aí o pessoal de esquerda tem mais essa coisa de tentar acolher, no sentido de não expulsar. O pessoal de direita, não, manda, molha, bota para fora, e não sei o quê. Aí fica essa guerra. E o pessoal da igreja fica tentando ir nesse caminho. Cuidado com isso. Eu comecei a falar, Senhor, eu não quero ser movido por visões ideológicas. Eu quero ser movido pela Tua palavra. Sabe, nós precisamos tomar cuidado, até nas expressões. Cracudo, que não sei o quê, e não sei o que lá. E a gente vai usando expressões. Ali tem alguém por quem Cristo morreu. Ali tem alguém que poderia ser nossos filhos. Ali tem alguém que tem família. Ali tem alguém que está sofrendo. Ali tem alguém que está aprisionado. E nós também estávamos, e pela graça e misericórdia, Ele nos alcançou, Ele nos salvou. É preciso, irmãos, pedir o olhar de Cristo. Eu não preciso ter o olhar de Lula. Eu não preciso ter o olhar de Bolsonaro. Eu não preciso ter o olhar da direita e da esquerda. Eu não preciso ter o olhar de um e de outro. Eu preciso ter o olhar de Cristo. É Ele. Senhor, me dá o teu olhar. O que é que eu faço? Como que eu ajo? O que é que eu posso fazer? Toda hora, Mauro Bueno nos dá uma surra de dignidade, de confronto, de saber e olhar o outro como gente. O centurião viu esse servo como gente. Gente que tem alma. Se deixar, a gente passa a olhar pessoas como alguma coisa que não é gente. Como olhavam os negros como alguma coisa. Eles tinham mãos, eles tinham pulmões, eles tinham olhos, eles geravam, eles tinham filhos pequenos, eles casavam, eles choravam pelos seus filhos, mas aqueles homens olhavam os pretos como alguma coisa, e não como gente, mesmo vendo tudo, todo o sentimento, todas as características, eles olhavam como alguma coisa que pode ser amarrado, que pode ser surrado, que pode ser ferido, porque não é gente, é alguma coisa. E usavam muitas vezes até a Bíblia para legitimar isso. É isso que a gente não pode fazer. Hoje é possível a gente olhar pessoas como alguma coisa que não sejam pessoas. Você pode ficar de pé comigo. Eu queria muito que a gente saísse daqui com esse olhar. Esse olhar de Cristo. Tanta confusão, né? Há tanta confusão. Tanta atitude precipitada em nome... Estava vendo alguém falar assim, pô, se Jesus é isso, então está tudo perdido. A igreja, nossa igreja precisa de escola bíblica, a gente precisa estar aqui de manhã. A gente precisa tentar entender como que a gente vai agir, como que a gente vai lidar com as coisas. A última agora, um casal faz um vídeo
para dizer que não faria um convite de casamento de um casal de homens que iam casar, eles são donos de uma gráfica, e eles fazem um vídeo dizendo que não fariam aquele convite. Eles praticamente se autoincriminam. Como se lida com isso? Isso o que a gente faz com isso? Porque eles dizem que a atitude deles é em nome de Cristo. Que eles estão defendendo Cristo. Se você tem um estabelecimento, você precisa ler leis. Você precisa conhecer o direito do consumidor, o que você pode ou não pode recusar a fazer. Porque senão, nem faz, nem abre. E aí, no final, é o nome do Senhor que está sendo escandalizado por uma infantilidade, por uma coisa que não vai fazer diferença alguma, só vai piorar a situação. Ou seja, isso se resolve com Bíblia, isso se resolve com o estudo da palavra, isso se resolve com o olhar de Cristo, que o olhar que a gente vai ter para aquela mulher que entra numa reunião, que é a nossa reunião, é o olhar daqueles homens que vão dizer, por que ela entrou aqui nesse lugar, se ela é uma pecadora? Por que ela está atrapalhando o nosso culto, se ela é uma pecadora? Aí Cristo olha com um olhar totalmente diferente daqueles homens. Ele vai dizer assim, que aquela mulher teve atitude que aqueles homens não tiveram. Ela ungiu o meu corpo, ela me honrou, ela me adorou, enquanto você que me recebe, não me deu beijo, ela não cansa de beijar meus pés. Então, o que eu peço a Deus é que Ele nos dê o olhar dEle, nos dê os pés dEle, nos dê as mãos dEle, nos dê o sentimento dEle. Se a gente fizer isso, a gente vai ser bem-sucedido. A gente vai poder entrar no lugar, sair de um lugar, saber dizer não e saber dizer sim na hora certa e da maneira certa. Porque senão, tem gente sendo perseguido, não por Cristo, mas por política. Tem gente sendo perseguido não por Cristo, mas por preconceito. Tem gente sendo perseguido não por Cristo, mas pela sua própria visão preconceituosa. Tem gente sendo perseguido, dizendo que está sendo perseguido por Cristo, quando na verdade está sendo perseguido pelo seu próprio egoísmo. E é isso que nós não queremos, é isso que nós não podemos. Eu queria orar com você nessa noite. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos caminhando para 15 anos. E nós estamos inseridos num mundo totalmente enfervescido, em duelo, em guerra. E no meio disso tudo estamos nós, igreja do Senhor. Pai, nos dá um olhar teu, o olhar dos evangelhos, o olhar das escrituras, o olhar do Deus que olha não como número, não como direita, esquerda, mulher, homem, morador de rua, viciado. Não, Ele olha a alma. Ele olha o grito de socorro. Nos dá esse olhar. Nos dá essa sensibilidade. Tira de nós essa proteção que a gente levantou para proteger nossa família e deixou que todo o resto se exploda. Senhor, dá-nos a ousadia de romper com essas barreiras que nós mesmos colocamos. De olhar como se olhou para Jerusalém e chorou por Jerusalém. Senhor, nessa noite nós te pedimos, nos dá ouvidos para ouvir. Nós queremos muito desabafar, nós queremos muito falar, nós queremos muito pedir, mas nessa noite nós queremos te pedir, Senhor, muito mais do que pedir coisas, nós queremos pedir ouvidos para ouvir. E um coração
que se move pelo outro, é capaz de saber que o Senhor está numa casa e antes de qualquer coisa, ir buscar aquele que precisa e carregar aquela pessoa até aquela casa que o Senhor está e chegar ali, se alegrar pela cura daquela pessoa e não chegar com o meu pedido e esquecer daquele outro que está precisando mais. Senhor, nos dá esse coração. Pai, constrói uma igreja assim. Nós não precisamos abraçar o liberalismo, nem precisamos abraçar, Senhor, a radicalidade. Nós não precisamos de um lado nem do outro. Nós precisamos do teu olhar, da tua palavra, nos nossos lábios, nas nossas ações, nas nossas mãos, no nosso abraço, no nosso ouvido. Que sejamos cura para muitas pessoas, Senhor. Ao atender alguém que é atendente, ao receber alguém no consultório, alguém que é médico, que é enfermeiro, não importa, faça como para o Senhor, faça com amor, ouça. Não permita que o mal nos vença, que a violência faça com que a gente desacredite que é possível, Senhor. Não deixe que a gente se deixe vencer pelo mal, mas que a gente vença o mal com o bem. Essa é a nossa oração.